O que você julga ser, na sua opinião, a coisa mais importante em um relacionamento? Há pessoas que vão dizer que a confiança é a coisa mais importante, já outros a lealdade, a amizade, a cumplicidade, ou talvez o respeito, a educação, a forma como você fala ou como outra pessoa fala com você. Então, todas essas coisas de fato são importantes. Mas existe uma coisa que ela é superior a todas essas. E que se não tiver isso no seu relacionamento, todas essas outras coisas que nós acabamos de mencionar e que são coisas importantíssimas, elas estarão comprometidas. A coisa mais importante que pode haver num relacionamento e que vai dar a base para um relacionamento verdadeiramente sadio, próspero e duradouro é a liberdade. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Qual é o grau de liberdade que existe nos seus relacionamentos? Então nós vamos compreender, e eu vou te ajudar a trabalhar aqui para que você possa compreender se existe mesmo liberdade nos seus relacionamentos, e se não existe, se a liberdade ela não é a base dos seus relacionamentos, como que você de fato pode desenvolver isso? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque se você compreender esse assunto, você pode dar um upgrade nos seus relacionamentos, você pode mudar completamente a forma como você se relaciona. Seja relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus irmãos, pais, as pessoas no teu trabalho, os seus amigos, seja lá quem for, não importa. Você vai poder estruturar os seus relacionamentos de uma maneira verdadeiramente sadia. Meu nome é Vitor, seu canal Liberte-se e Desfrute. E o nosso trabalho aqui é para que você se liberte do sofrimento causado pela mente. E aprender a se relacionar de maneira sadia, de maneira saudável e com liberdade é uma das principais maneiras de você se libertar do sofrimento. Então, o que nós precisamos entender? Que existem dois níveis de liberdade quando nós tratamos de relacionamentos. Nós vamos tratar um por vez, tá? Então, o primeiro nível da liberdade é quando você dá liberdade para que a outra pessoa seja quem ela é. Qual que é o padrão que acontece nos relacionamentos? O padrão é a ausência de liberdade. Então, na ausência de liberdade, o que existe é controle. Então, na maioria dos relacionamentos, ou em grande parte deles, existe controle, ou seja, as pessoas não dão liberdade para que o outro seja quem ele é, e ela exige que o outro seja de uma determinada maneira para agradar ela. Então, pensa num caso de um relacionamento entre marido e mulher, por exemplo. Às vezes, a esposa, ela se chateia com diversas características e comportamentos do marido. E o que ela faz? Ela começa a falar com o marido sobre aquilo. Ela começa a pressionar ele para que ele faça as devidas mudanças, para que ele abandone algumas características, para que ele mude determinados tipos de comportamentos, para que ele talvez deixe de lado algumas coisas que para ele são importantes. E o marido, por sua vez, muitas vezes faz o mesmo com a esposa. Então, isso passa a ser uma relação de controle, onde ambos não se aceitam, as pessoas não se aceitam como elas são, e cada ser humano é repleto de qualidades e defeitos. E o que nós, como seres humanos, costumamos fazer? Nós aceitamos as qualidades das pessoas, mas nós não aceitamos os seus defeitos. Os defeitos a gente quer a qualquer custo que a pessoa mude. Por quê? Porque o defeito dela nos incomoda, os defeitos dela nos fere. Então, agora a gente começa a fazer toda uma pressão para que aquela pessoa mude o comportamento, a forma de pensar, mude os seus padrões, corrija aqueles defeitos para que somente então agora a gente se sinta satisfeito na presença daquela pessoa. Então, nos relacionamentos, em boa parte deles, o que predomina é esse controle, onde uma pessoa quer exercer autoridade sobre a outra. Então as pessoas, elas meio que, quando você entra no relacionamento, quando as pessoas entram no relacionamento, principalmente se for relacionamento familiar, de pessoas que moram na mesma casa, que aí a gente está falando de
muitas vezes de relacionamentos de pais com os filhos, e também de relacionamentos afetivos, entre homem e mulher, entre marido e mulher. E quando isso acontece, as pessoas elas começam a achar que elas são propriedade delas. E por achar que a outra pessoa é sua propriedade, você logo quer exercer controle. Aí você quer definir como a pessoa deve viver a vida dela. E aí você começa a criar um terror psicológico na vida daquela pessoa. Porque agora você começa a, diariamente ou com muita frequência, apontar o que está de errado na pessoa e começar a cobrar para que ela mude, para que satisfaça o teu ego. Isso é controle. E o controle é a ausência de liberdade. Então, a questão é, qual é a sua forma de se relacionar com as pessoas? Você é do tipo de pessoa que você dá liberdade para as pessoas serem quem elas são, ou você é do tipo de pessoa que tem características narcisistas e que quer controlar as outras pessoas e definir que tipo de ser humano ela tem que ser para te agradar? Qual é o tipo de pessoa que você é? Porque se você é o tipo de pessoa que você exerce controle sobre a outra, se você não respeita que aquela pessoa tem o direito de ser quem ela é, com qualidades e defeitos, agora você se torna um controlador. Você está privando aquela pessoa de viver numa naturalidade, de uma maneira espontânea, de ser quem ela é. E aí, sabe qual que é a problemática disso? Primeiro, você cria uma expectativa totalmente fora da realidade sobre aquela pessoa, porque você criou na sua mente uma idealização do tipo de pessoa que você espera que ela seja. Essa idealização é diferente da pessoa real, aí você cria uma expectativa que não vai ser atendida, então você está se frustrando. E uma outra coisa que acontece é que agora você, ao privar aquela pessoa dela ser quem ela é, e por você ficar pressionando para que ela seja diferente do que ela é, sabe o que acontece? Aquela pessoa, ela começa a criar um personagem para te agradar. Aí ela começa a mudar características, ela muda o jeito de falar, ela muda o comportamento, muda o estilo de música que ouve, muda a vestimenta, ela começa a se tornar um mutante para agradar você. E aí ela sai da essência dela e ela passa a viver de um personagem. Com qual finalidade? Te agradar. Então, por um lado, agora existe você, frustrado, porque aquela pessoa não atende às suas expectativas, e do outro lado, existe uma pessoa também frustrada, porque ela teve que abandonar a essência dela, muitas vezes, para poder te agradar, e criou um personagem para poder te agradar. E aí esse relacionamento se torna um relacionamento totalmente disfuncional. Então qual que é a saída para isso? Qual que é a única solução? A única é você dar a liberdade para que as pessoas na sua vida sejam como elas são, com qualidades e defeitos, sem que você fique exigindo mudança. É lógico que você tem todo o direito de colocar as cartas na mesa quando se trata de relacionamentos. Você tem o direito de dizer o que é importante para você, quais são suas prioridades, quais são seus valores, quais são seus objetivos, o que é importante que aconteça dentro do ambiente para que as coisas funcionem. Você tem total direito de dizer para a pessoa quais são os comportamentos que ela tem que estar te incomodando e que você não está gostando. Você tem total direito disso, mas uma coisa é você ter uma conversa franca com a pessoa e você definir os limites daquilo que você vai aceitar e daquilo que você não vai. E você deixar bem claro para a pessoa quais serão as consequências caso ela não faça as devidas mudanças. Outra coisa diferente é você ficar cobrando diariamente ou com muita constância a pessoa de mudança. Aí você não toma uma atitude, aquela pessoa já demonstrou para você que ela não vai mudar, que ela vai continuar do jeito que ela é, e você, por covardia, não toma uma atitude, seja para colocar fim no relacionamento, seja para se afastar, seja para fazer qualquer outra coisa, você não tem coragem de mudar, de tomar uma atitude, aí você espera que a pessoa mude. Olha só, se isso não é covardia. Porque você não tem capacidade de tomar decisão e de mudar, e de se afastar se for o caso, de romper com o relacionamento que talvez não esteja mais fazendo sentido para você.
Você não tem essa capacidade, mas você espera que a outra pessoa mude. Você espera que aquela pessoa corrija as características dela, sendo que nem você tem capacidade de corrigir as suas. Você está entendendo a noção da gravidade de um relacionamento disfuncional? Quando você espera que outra pessoa mude, então você, num relacionamento, independente em que nível de relacionamento, você tem todo o direito de se posicionar e deixar as regras claras, de botar as cartas definitivamente na mesa de como que tem que as coisas ser para que faça sentido para você aquele relacionamento. Agora, uma vez que você já falou, que você já deixou claro, que você já explicou, agora é com a pessoa, e ela tem total direito de mudar se ela quiser ou de não mudar. E aí o que você vai fazer com isso é uma decisão sua. Mas quando você fica reprimindo a outra pessoa, querendo que ela faça essas mudanças, e você fica na cabeça dela, constantemente, ano após ano, mês após mês, você fica cobrando ela da mudança, aí você se tornou um torturador dessa pessoa. Aí você tirou totalmente a liberdade dessa pessoa ser quem ela é. Então, se você apenas aprender a respeitar as pessoas como elas são, entender que elas têm qualidades e defeitos, e que não existe ser humano perfeito, todo ser humano vai vir com qualidades e defeitos, e você vai ter que aprender a amar aquela pessoa com os defeitos que ela tem. E que você não é obrigado a ficar em relacionamento nenhum, e que você tem total direito de ir embora a partir do momento que você percebe que aquela pessoa talvez ela não faça mais sentido para você. Aí você vai se libertar por completo da necessidade de controlar outra pessoa. E aí a liberdade entra no teu relacionamento. E se a liberdade entrar no seu relacionamento, você vai deixar a pessoa ser quem ela é. Aí vai acabar com a cobrança, o controle, a possessividade, os ciúmes. Você ficar o tempo todo querendo saber onde ela está, por que ela está no celular. Você acaba com essa doença que existe nos relacionamentos de você querer controlar muitas vezes cada passo da outra pessoa. E aí você deixa a pessoa ser quem ela é. Você dá liberdade para ela viver da verdadeira essência dela, ao invés de ela viver um personagem para te agradar, para satisfazer o teu ego. E você pode aplicar isso para qualquer área dos seus relacionamentos. No seu trabalho, você dá liberdade das pessoas ser quem elas são. Para os seus filhos, você vai determinar as regras, você vai dar as ordens, você vai dar a cartilha de conduta para eles, porque eles estão sob sua responsabilidade, mas você vai dar um nível de liberdade deles serem quem eles são, sem que você fique controlando os seus filhos a todo custo. Mas principalmente na área afetiva, nos relacionamentos amorosos, que é onde existe mais, talvez o maior nível de controle, é no nível dos relacionamentos amorosos. E se você apenas praticar a liberdade, porque o respeito, as pessoas falam muito do respeito, mas nunca vai existir respeito se você não dá liberdade para as pessoas ser como ela é, como elas são. As pessoas falam muito sobre admiração, que admiração é muito importante. Mas como que vai haver admiração se você não dá liberdade para a pessoa ser quem ela é? Você vai admirar o quê? O personagem que ela está sendo para te agradar? Somente quando você dá liberdade para ela ser quem ela é e ela se mostrar de fato, aí você vai ter a oportunidade de admirar aquele ser humano real. E não o personagem que foi criado para te agradar. As pessoas falam de confiança. A confiança é a base dos relacionamentos. Concordo. Só que sem liberdade, como vai haver confiança? Como que, se você controla outra pessoa, como que aquela pessoa vai controlar, vai confiar em você? E outra coisa, se você está controlando, é porque você não confia nela. Porque uma pessoa que confia na outra não precisa controlar. Então, quando você dá a liberdade da pessoa ser quem ela é, somente então isso vai criar base para o respeito, para a admiração, para a confiança, para o comprometimento, para o verdadeiro amor. Porque não existe verdadeiro amor sem liberdade. Não existe verdadeiro amor quando existe controle. O controle ele tem a ver com apego, ele tem a ver com possessividade.
Ele tem a ver com doença. Ele tem a ver com disfunção e não com amor. Então esse é o primeiro nível. Qual que é o primeiro nível? Você permitir que as pessoas sejam como elas são. É o primeiro nível de liberdade quando você permite que as pessoas sejam como elas são. E o segundo nível é tão importante quanto. É quando você se permite ser quem você é dentro dos seus relacionamentos. E muitas vezes nós abandonamos isso. Nós fazemos a mesma coisa, nós nos revestimos de um personagem para agradar as outras pessoas, nós passamos a atuar, abandonamos coisas que são importantes para nós, abandonamos muitas vezes coisas que são prioridades, objetivos, valores, renunciamos a coisas importantes para agradar as outras pessoas. Aí nos tornamos um personagem nos nossos relacionamentos. Então renunciamos quem nós somos. Passamos a nos renunciar, a nos anular. Aí a nossa verdadeira essência, ela se torna totalmente anulada, e o que vai predominar é o personagem que nós criamos para agradar as outras pessoas. E aí a sua liberdade, ela foi embora, não existe mais. Agora você muda o seu jeito de falar, você muda o seu jeito de andar, você muda o seu jeito de vestir, você muda o seu jeito de se comportar nos ambientes, porque você precisa criar um personagem para agradar aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela não te admira e não te ama do jeito que você é. Aí agora aquela pessoa, ela está criando um controle sobre você. E aí você permite ser controlado. E aí, como você tem o desejo de agradar aquela pessoa, porque você não quer perder ela, o que você faz? Você começa a se anular para criar um padrão novo de comportamento que vai agradar aquela pessoa, só que é um padrão falso. Não reflete quem você é. Não reflete a tua natureza. Não reflete a realidade do ser humano que existe. O que reflete é o personagem criado. E aí você se anula. E aí o que acontece? O relacionamento ele é disfuncional. Porque da mesma forma que quando você controla uma pessoa e quando você não dá liberdade para ela ser quem ela é, o relacionamento se torna disfuncional, quando você faz isso com você mesmo, o relacionamento também se torna disfuncional. Então, se você não se der a liberdade de ser quem você é, e você se desapegar por completo dessa necessidade de ter que agradar o outro, por que você tem que agradar outra pessoa? Por que você tem que agradar? Você tá entendendo que o tem que agradar, ele já vem com uma obrigatoriedade. Você não tem que agradar ninguém. Você tem que ser quem você é. E aí, sendo quem você é, algumas pessoas vão gostar de você e outras não, e tá tudo certo. Por que você tem que agradar todas as pessoas? Qual é a necessidade de que todas as pessoas te admirem, gostem de você, te amem? Não, você vai ter que agradar, aliás, você vai agradar as pessoas que realmente te amam e te admiram e gostam de você por quem você é, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Porque essas são as verdadeiras amizades. Esses são os verdadeiros relacionamentos. Aqueles que gostam de você como você é. Eu tenho amigos os meus amigos verdadeiros, eles têm qualidades e defeitos. E eu gosto deles do jeito que eles são. Eu não espero que eles façam mudança alguma. Eu não espero que eles corrijam nenhum defeito para que eu goste deles. De forma alguma. Eu sei que eles têm qualidades e defeitos e eu gosto deles como eles são. E eu não espero mudança da parte deles. Eu não exerço controle, eu dou liberdade para eles serem como eles são. E eu não autorizo que outra pessoa, que meus amigos, por exemplo, exerçam autoridade sobre mim de esperar mudança. Eu sou dessa maneira. Se a pessoa vai gostar ou não, o direito dela. E você entende que você não precisa criar esse personagem para sair agradando todo mundo? Não é muito melhor você ser quem você é e agradar a poucos, mas essas pessoas, e com essas pessoas você criar um relacionamento verdadeiro, autêntico, legítimo, leve, porque existe um peso enorme quando você está atuando como um personagem, mas se você cria relacionamentos com liberdade e autenticidade,
os relacionamentos se tornam leves. Não é melhor você ter meia dúzia de relacionamentos, mas serem relacionamentos verdadeiramente saudáveis, do que você ter 20, 30, 40 amigos e relacionamentos e parentes, mas é tudo forçado? É tudo à base do controle, da manipulação, de você se mostrar ser quem você não é para agradar outra pessoa? Não é melhor você ter pouco, mas de qualidade, de maneira sincera e verdadeira, do que você querer ser uma pessoa que você tem muitos relacionamentos, mas é tudo falso? Você entende que a liberdade ela precisa ser respeitada nesses dois níveis? De você dar liberdade para as pessoas serem quem elas são, mas você também tomar essa liberdade de ser quem você é. De parar de se anular. Isso não significa que você não deva corrigir defeitos. Isso não significa que agora todo mundo vai ter que... você vai sair fazendo o que você bem entender e as pessoas vão ter que te aceitar. Não é isso. Isso é irresponsabilidade. Isso é uma pessoa negligente. As pessoas responsáveis e conscientes, elas têm consciência também dos seus defeitos. E ela trabalha todos os dias para corrigir esses defeitos, porque ela reconhece que os seus defeitos podem causar dor e sofrimento nos outros. Então, uma pessoa consciente, ela trabalha para corrigir os seus defeitos, mas ela se respeita, ela se dá a liberdade também de errar, e eventualmente nós iremos errar. Ela reconhece também que os outros têm defeitos, e ela dá a liberdade também das pessoas errar. Então ela deixa de ser aquele juiz implacável. Então ela se permite errar, ela permite que o outro também erre, sem que ela seja tão implacável, mas ela continua trabalhando a sua personalidade, o seu caráter, as suas características, para melhorar, para que ela não ofenda as pessoas, para que ela não agrida as pessoas, para que ela não seja desonesta com as pessoas. Então você vai continuar, você vai ter que ter consciência dos seus defeitos e continuar fazendo as devidas correções. Mas você vai fazer isso porque você julga que é a coisa certa a ser feita. Porque você julga que isso é bom para você. Porque você julga que isso vai ser bom para o outro. Não porque o outro está te controlando e agora você tem que fazer toda uma espécie de mudança para agradar outra pessoa. Então você vai mudar porque a tua consciência te diz que aquilo é a coisa certa a ser feita. Não para agradar o outro. Por consequência, a sua mudança vai refletir no outro. Então quando você, por exemplo, aprende a se comunicar, vamos supor que você tinha uma comunicação agressiva, e aí você aprende a se comunicar, a usar um tom adequado, a usar palavras educadas, a ser gentil com as pessoas, na sua fala. Quando você aprende a se comunicar, isso vai ser bom, vai refletir positivamente na vida das outras pessoas. Só que aí você fez isso porque você julgou que é a coisa certa a ser feita, e aí você está dando a liberdade para você mesmo de ter tomado consciência de algo que é importante, de ter feito as devidas mudanças, porque você julgou que isso é algo bom para sua vida, e aí, por consequência, isso vai influenciar na vida das outras pessoas também que vão estar aí se relacionando com você. Então a liberdade é a coisa mais importante nos relacionamentos. Se você não aprender a exercer liberdade, se você não compreender que não existe verdadeiro amor quando existe aprisionamento, quando existe controle, se você não aprender que para existir o verdadeiro amor é necessário existir liberdade, naturalidade, espontaneidade, e essas coisas só acontecem se você se permite ser quem você é e você permite que as pessoas sejam como elas são, e é somente assim que você vai corrigir seus relacionamentos e você vai criar relacionamentos saudáveis. E aí, a partir da liberdade como base, aí a admiração vem, o respeito vem, a educação vem, a confiança, a reciprocidade, o verdadeiro amor. Todas essas coisas passam a ser construídas e desenvolvidas a partir desse plano de fundo de liberdade. E aí os seus relacionamentos passam a ser muito mais leves. Porque você não está cobrando das pessoas, você não dá mais o direito das pessoas te controlar, você passa a ser quem você é, e se você se desprende do personagem, se você joga fora essa veste dessa pessoa que está atuando, e você passa a ser quem você é, você vai se tornar uma pessoa muito mais leve.
E aí seus relacionamentos serão muito melhores. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que você comece a praticar isso. Se esse conteúdo fez sentido, considere se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que precisam ouvir isso e que estão vivendo relacionamentos disfuncionais e que vivem à base dos ciúmes, da possessividade, do controle e que estão se anulando e que estão vivendo de personagens e que, se elas tiverem a compreensão sobre isso, elas podem mudar o seu relacionamento, os seus relacionamentos. Então, compartilhe com elas, as pessoas que você conhece, que precisam ouvir isso. O meu nome é Vitor, nós nos vemos no próximo vídeo.